Vamos lá, tigrada, para mais uma aula. A aula de hoje nós vamos estudar então o tronco do cone. Então o tronco do cone vai ser um corte seccional do nosso cone. Então fazendo esse corte seccional nós vamos criar uma relação, ou seja, uma proporção entre a altura do cone maior sobre a altura do cone menor, igual o raio do cone maior sobre o raio do cone menor, ou seja, a gente vai criar uma regrinha de 3. A partir de então também posso fazer uma outra relação, que é o volume do cone maior está em razão do volume do cone menor. Logo, nós vamos ter também que o raio maior vai estar em razão do raio menor, e ambos elevado ao cubo. Então, geralmente em exercícios que eu vou ter que trabalhar o conceito básico da definição por definição, geralmente nós vamos usar as duas relações, as relações de semelhança. Então, aqui abaixo nós temos o corte então do tronco do cone. Então, esse tronco do cone vai ter sua base superior, que vai ser o nosso raio menor, que vai ser representado pelo Rzinho. Na base maior nós vamos representar o raio pelo R maior. Aqui na pirâmide nós trabalhávamos a altura como H. Aqui no tronco do cone nós vamos trabalhar a altura como D. E aqui ao lado nós vamos ter então a nossa geratriz, que nós já vimos em outros exemplos anteriores. Então essa geratriz aqui, só tomem um cuidado, ó, como nós vamos ter aqui um triângulo retângulo, só que percebo que eu tenho o raio maior e o raio menor. Então, para eu calcular essa geratriz, está vendo? Ela vai partir daqui para cá, ó. Então, eu tenho que fazer exatamente o quê? O R maior menos o R menor e daí elevá-lo ao quadrado. Então, distância ou altura ao quadrado mais o raio maior menos o raio menor ao quadrado vai me dar essa geratriz. Então, para eu calcular o volume desse tronco, vai ser π vezes a distância ou altura, dividido por 3, raio maior ao quadrado mais raio menor ao quadrado, mais o raio maior vezes o raio menor. Então, no exemplo que eu coloquei aqui abaixo, nós temos um recipiente onde eu tenho um cilindro de altura 40, de raio 15, e um tronco de cone de altura 9, de raio 5. Então, primeira coisa, eu vou calcular o volume do cilindro. Então, como nós já vimos, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Vai ficar, então, π vezes o raio 15 ao quadrado, vezes a altura 40. Então, vai dar 15 ao quadrado, vai dar 225 vezes 40, que vai dar 9.000. Então, 9.000 vezes π, ou 9.000 vezes 3,14, nós vamos ter, então, 28.260 centímetros cúbicos. Esse é o volume do cilindro. E o volume do tronco, então, vai ser π vezes a altura dividido por 3, vezes o raio maior ao quadrado, mais o raio menor ao quadrado, mais o raio maior vezes o raio menor. Substituindo, então, os valores, nós vamos ter π vezes 9, que é a altura, dividido por 3. Então, 9 dividido por 3 vai ser igual a 3π. Então, vai ficar raio maior igual a 15 ao quadrado, mais o raio menor igual a 5 elevado ao quadrado, mais 15 vezes 5. Então, nós vamos ter 15 elevado ao quadrado igual a 225, aí 5 elevado ao quadrado igual a 25, e 15 vezes 5 igual a 75. Então, somando vai dar 325, vezes 3 vai dar 975. Daí, vezes π, que é igual a 3,14. Então, o volume do tronco vai ser 3.061,50. Se eu quiser, então, calcular o volume total, basta então somar os dois valores. Então essa foi a nossa aula de hoje.